Olá, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal futebol, não necessariamente nessa ordem. Episódio 101 da parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, estamos aqui Solada 101 hoje, né? Vamos ver se a gente aprendeu a fazer podcast depois de 100 tentativas, assim. Que é a piada interna nossa, cada vez que a gente pensa em reduzir, a gente aumenta. É um negócio complicado pra Hum. caramba. Como é que é? Espírito do saquismo nos deixa. Tipo, a gente começa e vai. É muito engraçado isso. Tipo, um forte abraço aos sarquistas. Mas eu tava brincando com o Thiago antes de começar, que assim, isso é sendo gravado quarta-feira, 13 de dezembro. Um momento. Aniversário de uma certa pessoa deste É, podcast. exatamente, exatamente. Live Mandem at the... parabéns pro André nos comentários, quem ouvir. Muito obrigado, Thiago. Como é que é? Mas o meu presente de aniversário foi um campeonato brasileiro que terminou semana passada, assim, tipo, o que acontecer agora, tipo, não tem. Na verdade, o Campeonato Brasileiro pra você não terminou ainda, agora é que tá na Veja, parte mais deliciosa do campeonato, né? você pé não, eu tô naquele momento Michael Jackson na gif da pipoca, entende? Isso é uma coisa muito Exato. engraçada, né, tipo, nossa geração vai lembrar daquilo lá e falar: "Putz, é o clipe de Thriller", parará. Uhum. As gerações novas: "Ah, gif do Michael Jackson". É uma figurinha. Total, total flipado. Como é que é? Hã Agora tu tá como é que é? Tu tá saindo do congelador, tu tá É, sendo descongelado isso. para semifinais da É, Copa do Brasil. exatamente, vocês não estão num compasso de espera por esses jogos contra o Cruzeiro ali, acho que 2 meses só esperando, faz 45 pontos logo e não fazia, aí fez 46, sofreu. E agora vai ter o jogo que tudo pode se resolver no primeiro dia, se levar outra piaba do Cruzeiro, não vai conseguir não vai recuperar no jogo de volta, né, mas aquelas vamos ver o quanto que esse elenco se poupou, porque o elenco claramente se poupou, assim, pra esse jogo contra o Cruzeiro, o quanto que isso vai ser o elenco se poupou, era ruim mesmo, não ia conseguir fazer nada, não estava conseguindo fazer nada além disso. Mas eu dou muita risada que, essas semifinais da Copa do Brasil tá que nem viagem para o exterior, entende? Tu vai chegar, já comprou as malas, já arrumou a papelada, vai chegar, entende? Agora tá chegando. É, mas se a gente vai ficar falando também em compasso de espera, quem finalmente chegou foi o anúncio final do Monsters, né. Ah! Teve tanto tempo esperando pra anunciar Malmsteen, né, cara. É, Pleno 2025, só um festival que tem Guns N' Roses podia ter Malmsteen mesmo junto. Mas é. tentaram trazer 2 bandas novas ali, que eu confesso que tenho poucas familiaridade, Jailer e Dirt, né, Mas Dirt. ok, eu estou falando a partir de um vídeo muito rápido, mas o Jailer aquele, se você achava que Greta Van Fleet era cópia era cópia de Led Zeppelin, mãe do céu, aquilo ali não é nem feito pelo GPT, aquilo ali é feito por Cada Gemini, entende? 5 anos sempre surge uma outra, né, assim. Então, esse Dirt Honey eu não conheço também, mas como falou o meu amigo Murilo Carioca, ele disse que, essas 2 bandas baixaram talvez seja a menor média de idade da história do Monsters. Eu diria, considerando que os velhos do Lynyrd Skynyrd todos já morreram, é mesmo, assim. Exato. Como é que é? Eu acho que tem que transferir o show do School of Rock, que tá da escola de rock, que tá no Bangers, para o Monsters, aí fecha, entende? É, Hã. quase. Como é que é a Bom, o classe? Jailer é meio que isso, né. Exatamente. Como é que é a musiquinha do filme? If you ain't gonna rock. Agora tô com os carinhos da escola de rock, né, na Mas cabeça. conheço pouco, eu diria que conheço pouco Dutch Honey e Jailer. Jailer é só pela videozinho que estava circulando ali. Dutch Honey, se eu ouvi, eu não me lembro, que denota muito. Mas é bem por aí, média baixa pra caramba. Mas ok, agora temos o Monsters, agora temos Monsters e temos o Bangers, então tá definido, hã, só pra dar um update, perdão. Depois eu fui ver um post, caiu na minha timeline assim, ó, eu acho que o algoritmo viu que eu estava tão tretado com as coisas do Angra, a gente falou semana passada, falou na outra, que apareceu um post do Mariucci na minha timeline, tipo, eu não sigo o do Mariucci no Instagram, o algoritmo jogou, e eu achei interessante o texto, cara, assim, "Não, eu tenho minha história, parará, parará". Aí eu falei: "Cara, eu Eu volto vi. naquela eu vou fazer aqui a campanha que eu fiz a newsletter nós fizemos a newsletter no sábado que, assim,
Cara, chama o Mariucci pra tocar uma música, entende? Tipo, sabe, Acho tipo que como eu coloquei na newsletter, talvez não caiba no palco, né. vai ser o Tem cara. tem um certo baterista ali, ocupa bastante espaço. Eu olhei e falei assim: "Cara, chama o cara, pluga o baixo, toca, sei lá, um Never Understand, toca alguma coisa", sabe, tipo, eu olhei e falei assim: "Putz, daria pra fazer legal, a ver, a ver, a ver como é que a piada Angra nos contrata, a gente faz todo o anúncio, a gente planeja e faz bem mais tranquilo, tá, inclusive com cláusula de NDE pra não divulgarem as coisas antes antes como é que é, antes da carne ficar pronta". Caramba, cara, caramba mesmo ali. Uhum. Ah, mas vamos embora, vamos embora. Nós deixamos passar, é o disco que tá no meu fundo hoje, é o disco que tá no meu fundo. Nós acabamos deixando passar, a gente falou bem pra caramba do Testament, e agora foi o quê? Foi essa virada de outubro pra novembro, finalmente a gente tem o Parabellum, como é que é? O 14º disco da banda. Só fazer um recap e posicionar, assim, pra gente olhar. Eu não lembrava que o Titans of Creation era de 2020, pra mim tinha alguma coisa que ele era, mas como 2020 a pandemia, nossa cabeça tá uma geleca daquele ponto no tempo. E o que é pra mim é o que é o interessante desse disco é que, assim, o baterista era o Gene Hoglan, que é um dos caras mais clássicos, assim, dos Hum. bateras em atividade mais clássico que tem, já estava mais ou menos ok ali no Testament, e de repente Acho que ali no tinha fala. sido 3 discos seguidos com o Gene Hoglan, né. Exato, que pra isso era uma coisa, tipo, o Testament sempre tem uma rotatividade de baterista, aí de repente sai o cara, e vem um moleque, vem até de Boston, como é, que vem o Chris Dovas, que é um cara que vinha de uma banda. Boston? Ele é a banda de Boston, muito engraçado, as como é que é? É de New Hampshire, é isso. Isso. Seven E Spires, né, Seven Spires que vai tocar no Monstro, vai tocar isso, no Bangers, né. Bangers. E aí eu olhei e falei assim, daí eu falei: "Tá, espera aí, que pó é esse?". Hã, e pra mim, meu, já vou spoiler, assim, pra mim eu acho que fez um bem danado, mas depois eu já vou comentar, assim. Só pra lembrar, senhor Chuck Billy no vocal, a dupla de guitarristas com aquele que você risque do seu bingo, Alex Skolnick, hoje ele será falado pra caramba, junto do marvadão do Eric Peterson, e o Steve DiGiorgio muito feliz da vida ali, tipo: "Ah, eu tenho meu passado, tô ali, tô de boas". E aí eu ia te perguntar, Thiago, eu vou colocar meu comentário e vou te perguntar, dá pra dizer que essa mudança fez bem pra banda, apesar de tudo? Porque assim, eu fiquei com mais vontade de ouvir esse disco outras vezes no futuro, do que voltar, por exemplo, pro Titans of Creation. Não tô falando que o disco lá era ruim, pelo contrário, mas pra mim parece que depois desse bloco inicial, uma coisa que a gente já tinha spoilado, pra mim vira um disco legal de ouvir, sabe, tipo assim, é um disco de thrash legal de ouvir, e isso pra mim me pegou pra caramba. Eu achei que o Testament estava num piloto automático, assim. Os últimos 2 discos que o Testament lançou, desde que retomou a formação clássica, né, que o Testament sim, o Testament teve aqueles anos 90 que foram complicados, que foi quando depois do Ritual começa a sair todo mundo, vira uma porta giratória de músicos ali dentro. E ali no meio dos anos 2000, o Skolnick e o Greg Christian voltam pra banda, né, que são os membros clássicos do Testament. E aí só a bateria que fica rodando, né, começa com Nick Barker, depois vai ter Paul Bostaph, e vai ficar variando, até o Gene Hoglan estabilizar no banquinho ali, vai ter Mark Hernandez, vai ter John Allen, vai ficar uma confusão, aí o Gene Hoglan que estabiliza ali, mas o Gene Hoglan é só a partir do Dark Roots of Earth. Mas o Formation of the Nation, que é de 2008, que é o primeiro disco dessa reunião, e o Dark Roots of Earth, que é de 2012, são 2 clássicos do Testament, assim, beiram a obra-prima até um nível com os grandes discos que o Testament lançou. Só que, assim, a partir dali, assim, o Brotherhood of the Snake, que é de 2016, e o Titans of Creation, que é de 2020, então o Testament parece ter sempre esse ciclo de 4, 5 anos pra lançar um disco. Esses 2 últimos já são com o Steve DiGiorgio no baixo também, o Greg Christian já tinha saído, e aí mantendo o Gene Hoglan na bateria. Assim, às vezes a impressão que eu tenho quase que foi composto por inteligência artificial, sabe, parece que as músicas são iguais, estão ali, sabe, o Formation of the Nation, eles retomavam um pouco das melodias que da reta final da fase Sonic, o Dark Suit of Earth vai ficar um pouco mais agressivo, mas ainda mantendo isso, e de repente do nada do Dark Roots parece que vira um template que eles vão fazendo o Brotherhood of the Snake, e no Titans of Creation até
eles saem um pouquinho, tentam sair um pouquinho da fórmula, mas não o suficiente pra ser um disco que vale a pena, assim, pra mim. Não é um disco ruim, mas é um disco que não foge muito, sabe, quando você meio que cansa, porque é mais o mesmo e não é tão empolgante assim. Então, eu não consigo dizer se foi por culpa do Chris Dovas que a banda deu essa melhorada, mas eu li algumas entrevistas do Eric Peterson, e o Eric Peterson diz que ele trabalhou muito mais próximo do Chris durante a gravação desse disco, do que dos outros músicos. Normalmente ele levava as demos, os músicos iam lá e colocavam a bateria. Com o Chris, eles trabalharam mais juntos no desenvolvimento das músicas. E o Chris é aluno de Berkeley, é moleque de 27 anos de idade. Aquilo, quer ver, 27 anos de idade, né, ele nasceu, já tinha saído Demonic. Ele mal tinha saído da fralda quando o Gathering lançou o Testament lançou The Gathering, que são os 2 discos do Testament que flertavam com o metal extremo dos anos 90, que é o que eles voltaram a fazer nesse disco. Então, assim, pode ter sido ele? Pode ter sido, assim, e segundo o Eric até foi, sabe, ele que falou do tipo: "Dá pra fazer mais rápido, dá pra fazer blast beat aqui, dá pra fazer uns negócios", que eram umas coisas que o Eric não fazia, porque ele levava pro Jim Hoglan a música mais ou menos pronta, sabe, então, não tinha essa ideia de fazer isso ao longo da composição da música. E uma coisa que a gente pediu não tá no roteiro, mas que pra mim ficou, eu esqueci até de colocar no roteiro, pra mim ficou, acho que isso explica um pouco. Não tô reclamando, não tô reclamando, tô reclamando, mas é que assim, a impressão que eu tenho quando a gente volta lá pro Titans of Creation, a bateria do Gene Hoglan tá aparecendo em cima. E agora a impressão que, tipo assim, ainda não, baixa um pouco a bateria, deixa a bateria completando, entende. E isso pra mim mudou um pouco, falei: "Putz, aqui eu quero voltar nesse CD depois do Mas episódio", sabe. é então isso pra mim é uma coisa meio do Andy Snip, ultimamente, acho que o Andy Snip ele tem essa questão de querer colocar uma bateria pesadona, for fortona e tudo, e pra mim isso tem se transformado num template que se você não usa direito, estraga a experiência. Eu vou falar, tem muita gente que copia isso e estraga pra mim, tem muito disco que eu não consigo passar da segunda música, porque a bateria me incomoda. Eu vou falar Titans of Creation, isso me incomoda, sabe, vai ficar artificial, artificialmente pesado. Tá, uma coisa que quando o Andy Snip vai lá no First Strike Still Deadly e dá meio que uma atualizada no som do Testament velho ali, ele traz um pouco desses timbres mais pesados de anos 90 pro Testament, e soa legal, sabe. Hoje em dia acho até que soa meio over, mas na época fez sentido, sabe, você É, exato, recapturar é. aquilo, você trazer de volta aquilo. O Testament eram discos do Testament que o Testament não tinha direito, não tinha as masters, a gravadora estava ignorando aquilo, daí eles resolveram: "Vamos regravar isso aqui, tentar dar uma atualizada no som", e funcionou, assim, pra e serviu inclusive para o Testament meio que esse Testament pós-flats com metal extremo, se reconectar com o Testament mais melódico e achar um meio do caminho, que é o meio do caminho. Eles vão seguindo o Formation of the Nation, e aí eles vão começar a pender para o mais pesado da Cult of Earth. Mas a coisa sempre dentro desse formato de melodia, com certo peso exagerado, mas sem ir muito além disso, que aí nesse disco novo eles vão além, mas é a mixagem do Ace Bogan, que é um cara também, puta história que tem, fez com que essa bateria não ficasse, ela tá destacada, mas sem roubar a atenção de nada, ela rouba a atenção pela performance mesmo, não pela sonoridade. Isso pra mim foi uma coisa que, sim, eu pá, olhei e falei: "Caramba, aqui pra mim tem uma diferença". E depois isso vai aparecer mais um pouco quando for falar das músicas, assim, mas isso foi uma coisa que eu gostei pra caramba. O título, como é que é? A malandragem em latim, Parabellum, como é? Que se você quer paz, você precisa estar preparado pra guerra, que para qualquer brasileiro sempre vai lembrar a letra de A Paz, do Gilberto Gil, pra fazer Não, eu vou falar pra mim que o que ela me lembrou, que me veio pra cabeça foi a pior música do Black Album, né. So be it, written no more, to secure pieces, to prepare for war, que é a música que tira a nota 10 do Black Album, assim, eu diria. Mas eu Mas eu não estava dei tanta atenção, assim, pras letras, estava mais agora passando por cima. e depois pra mim é uma coisa que funciona. Vamos pular para faixa a faixa, depois no faixa a faixa a gente vai escovando e Hum, olhando. hum, É um disco bem direto, eu gosto spoiler, uma coisa já tá aparecendo no ar, depois eu vou deixar lá para o final. A primeira pra mim é uma
tem várias coisas que eu procurei, posso estar errando pra caramba, mas tipo, esse disco eu gostaria de conversar com os caras, porque eu acho divertido que, assim, For the Love of Pain, daí eu lembrei do Vai com For the Love of God, então, tipo assim, agora é a banda, a gente gosta da dor. Hã, pra mim, assim, é aquele soco na cara, Eric Peterson contrabandeando coisa do Dragon Lord aqui, tipo, parece que Isso. essa trinca inicial é tipo assim: "Ok, a gente tem que pagar o nosso pedágio de ser malvado, começa pagando bem esse pedágio". Então, assim, né, é o que eu falando, a primeira pegou sobra de estúdio do Dragon Lord ali, né, as músicas que ele não usou, né. Dragon Lord, pra quem não lembra, foi um projeto de black metal do Eric Peterson, ele lançou ali na primeira metade dos anos 2000, quando o Testament estava naquela confusão de músico que vai, músico que não vai, o Chuck Billy teve câncer, teve que tratar câncer, então ficou toda uma confusão ali e o Eric Peterson fez um projeto de black metal. Dragon Lord lançou 2 discos na época, acho que vai ter um terceiro disco que sai bem depois, assim, então nunca ouvi esse terceiro disco, os 2 da época eu lembro de assistir. Eu lembro que eu tinha o I Instant Messenger do American como que era? American UOL Instant Messenger, Isso, Always Has e Message. eu tinha o Eric Peterson, e o Eric Peterson era Dragon Lord, falava, e ele trocava ideia de boa ali pelo Instant Messenger do American Online. E E assim, né, agora assim, das músicas, assim, falando da música em si, tem 2 coisas que esse disco tem que essa música já apresenta, que o primeiro, assim, é o Chris Dovas destroçando, né, ele vai meter uns blast beats aqui e acolá e vai debulhar no prato de condução, no ride cymbal ali, Exata boa lembrança, exatamente. muito isso, assim, aí a gente que é fã de Neil Peart sabe, né, que era uma das coisas que o Neil fazia muito bem. Óbvio, o Chris não faz tão bem quanto o Neil, assim, porque o Neil conseguia contar historinha, assim, fazer umas melodias com o ride. O que o Chris faz é fazer um ride dar uma certa amenizada no clima, pra não ficar aquele chimba. O ride parece que dá meio que um espaço pra que o riff respire mais, assim. E aí a outra coisa que eu acho que as músicas têm é que elas variam muito dentro delas, assim. E aí essa música que tem 5 minutos e meio, ela vai ter partes bem diferentes dentro dela ali. Então o começo dela, que ela vai começar com uma rifada quase industrial, assim, depois ela vai pra uma trecheira semi-extrema ali, que vai lembrar um pouco de metal dos anos 90, daquele death melódico dos anos 90, assim, tá no meio termo entre esse death metal melódico dos anos 90 e o thrash mais extremo um pouco. Vai ter umas guitarras mais sinistras entrando no refrão, que vai arrastar e depois vai transformar num black metal puro ali, blast beat, vocal gritado ali. Vai ter o vocal, acho que é o próprio Eric Peterson que faz esse backing vocal mais agudo, gritado, né. E ela vai terminar quase black gaze, né, vai chegar as melodias ali, então muita coisa diferente dentro de 5 minutos e meio de música, assim. Então se a gente estava eu falei do template dos 2 discos anteriores, eles jogam esse template fora já na primeira música, então prepara que a experiência vai ser bem diferente. Da letra em si me pareceu uma crítica social ali sobre as escolhas políticas das pessoas como autossabotagem, né, tipo, você vota nesses caras porque você gosta de dor, né, cara, parece que você quer sofrer, sabe, por isso que você tem determinado tipo de escolha. Pareceu uma letra meio assim, mas não aprofundei tanto. Mas agora tu falando pra mim tem assim, ó, isso vou até vou comentar agora, assim, e depois do Exodus falando no Clickbait, no Persona Não Grata em 2021, aqui pra mim tem muito do Testament lendo o cenário atual. Até assim, a banda não admitiu publicamente, este é um disco político, mas pra mim ele é um Uhum. disco político, entende, tipo, Ah, sim, ele era, claramente. sabe, tipo, isso tá na cara, assim. Acho que só vai ter uma E exceção do disco que não vai ter conotação política, mas eu falo quando a gente chegar nela. exatamente, tá lá. E pra mim, segunda música, Infanticide AI. Esses dias eu estava num debate sobre regulação de IA, e cara, eu olhei e falei assim: "Caramba, dá pra fazer uma aula de comunicação contemporânea com thrash metal". Eu falei do clickbait, falei: "Claro, aqui tem um exagero, tem uma coisa", mas eu falei: "Mas eu curti pra caramba", sabe, tipo assim. E outra que assim, é assim, ó, segue esse bloco do tipo: "Precisamos mostrar que ainda somos vovôs com energia". Então pra mim esse bloco inicial dos vovôs com energia tá super bem pago. É isso, assim, às vezes eu acho até que as músicas são um pouco forçadas nessa pegada ali.
Mas assim, o que eu acho dela, assim, a primeira música tinha 5 minutos e meio e variava pra caramba. Essa música tem 3 minutos e meio e varia pra caramba também. Exatamente. Ela continua flutuando entre thrash metal extremo ali, e vai de vez em quando vai um riffzinho meio Darkthrone, assim, vai aparecer mais do black metal. Acho que até depois do solo, que é nessa música ele aparece ali. E aí, assim, né, eu não vou me meter na letra ali. Essa letra é com o Del James. O Del James escreve várias letras. O texto também não é de agora, né? Já faz, acho que desde o Ritual que o Del James participa. E o Del James, pra quem não lembra, ele foi o cara que escreveu aquela trilogia dos roteiros do Guns N' Roses, do Don't Cry, que vão servir de base para os clipes de Don't Cry, November Rain e Stranged, né? Stranged, que é o clipe que acaba sendo prejudicado porque o EXO termina o namoro com a Stephanie Simon Senhor. e eles botam um golfinho pra fazer no lugar da Stephanie Simon. Exatamente. Mas, assim, Dal James escreveu várias das letras aqui com o Chuck, né? E, assim, vamos lá, né? Tipo, tem aquela parte que ele fala, né? As máquinas programadas pra substituir a alma, né? A visão catastrófica de AI, de inteligência artificial, que continua na Shadow People, né? Pelo que eu entendi. Total, mas eu tava rindo assim, as entrevistas, mas é tipo assim, isso aqui é um disco de thrash metal, entende? Tipo, é aquela, isso pra mim é o que eu disse thrash metal, sabe? Tipo, pra Como mim, diz um amigo meu, como diz o Rodrigo Melão, do Prisioneiros do Rock, ele fala que thrash metal normalmente sempre tem umas letras burra do cara querendo se protestar, assim. mas acho que aqui vai porque tem um. É que aqui a gente não fala isso de uma banda eterna que esconde. Isso é a missão, mano. Exatamente. O Scone que tá bem acima da média. Exato. Depois eu não vi mais se ele andou com a Newsletter. Então tu falou, passa a bola pra mim que fecha a trinca malvadeza, que é Shadow People, que pra mim eu acho que é a hora que a banda vai começar a encontrar real pra onde que ela quer ir no disco. Mesmo que tenha a quarta música que a gente já vai falar. E eu acho divertido porque, assim, ela tem uma melodiazinha que tu vai começar a curtir, tu vai começar a dar uma batida de cabeça, daí chega uma hora que a banda fala: "Não, mas nós somos o Testament, esquece isso que agora tem uma quebradeira pra rolar". Então, assim, pra mim eu gostei pra caramba dessa música. Então é assim, são quase 6 minutos e de novo uma caralhada de parte diferente na música, assim. Eu estava tentando mapear e falei, de repente parte C, parte D. É. Caramba, pode parte E, sabe? Do jeito que começa tá muito diferente do jeito que termina, assim, né. Vai ter blast beat uma hora, vai ter, mas eu acho que a maior parte do tempo ela meio que vai numa cadência, que não na mesma velocidade, mas sempre num ritmo meio cadenciado, mais melódico, assim, que é legal ali, né. E a letra, como eu já tinha falado, a letra parece meio continuação, né. E forças humanoides sobrenaturais, né, reze pra Deus pra você se salvar, né, coisa assim. Qual É, que aconteceu, né. Tipo, a música anterior, a inteligência artificial infanticida, que eles falaram que queriam até chamar o disco com esse nome, mas acharam que tinha um clima meio ruim, assim. Shadow People, o que acontece depois? aqui dá pra fazer uma brincadeira que é o seguinte, não sei, fiquei pensando, me lembrou, eu teria que olhar com mais calma. Me lembrou pra quem tá vendo o Pluribus, que Pluribus tá na minha cabeça pra caramba, aliás, Eu ainda não comecei a ver, tô esperando ficar mais pra frente, assim. tá esperando ser um momento que tu não vai dormir. É boa, mas puxa, Não, tenho transtorno de ansiedade, né, então ficar esperando uma semana por episódio pra mim é meio complicado. E como eu tenho uma série que provavelmente eu vou gostar muito, eu tô esperando acumular mais episódios pra começar a ver. exatamente. Aí vamos pra mim, eu até brinco, assim, que eu acho que é feio falar a melhor do disco, porque ela é muito diferente. Pra mim é a Meant to Be, 7 minutos e 33, a balada da vez. Bah, pra mim paga o disco lindamente bem pago. Eu acho que assim, ó, eu tinha um comentário, eu não me lembro em quem que era, no Reddit, não lembro, alguém que estava dizendo assim: "É, não, é a banda dos malvados, mas, tipo, os caras têm umas baladas que quebra tudo", sabe, tipo, e é mais uma Souberam, balada né. quê? Essa pegada melódica da banda sempre foi boa pra balada. Bah, perfeito, assim. E um detalhe que a gente estava lembrando, pra quem leu lá atrás no Solada, essa era a música que ia ter a Floriansen na história, e que a Hum. collab não sai. Como ela é uma música que pra mim parece uma música de DR, de fim de relacionamento, de 2 pessoas meio que num fim, e tipo, tá, ó, vamos acabar bem, bola pra frente, eu acho que fazia muito sentido ter ela. E eu fiquei pensando pra caramba no quanto a banda teve que retrabalhar aqui, tipo: "Bah, olha, não tem uma mina, pá, como a gente faz?". E foi aqui. Hã, pacote completo, uma melodia que gruda, tu vai ficar com aquele "tananana" na cabeça.
Aquele meant to be, que vai grudar na tua cabeça, que vai ficar pra trás. A ideia de um refrão que vai conduzindo, o Chuck Billy puxa e vem bem, assim, acho que vai. E pra mim a cereja do bolo tem como é que é? A banda chamando, ajuda de cordas, vai ter uma orquestrinha ali pra dar um miolo, pra dar uma ajuda. E aí que eu achei legal pra caramba, risque do seu bingo a hora que a gente vai falar bem o cara. O solo dele parece que ele tá indo para o solo pra um lado e muda. E aí eu olhei e falei assim: "Tá, isso aqui era o que eu queria dos caras", sabe, tipo, ele poderia perfeitamente ficar subindo na brincadeira que ele fez, por exemplo, na Return to Serenity, na Trail of Tears, e aqui, tipo, não, ele consegue parece que o solo diz assim: "Beleza, mas aí isso aqui é uma banda de isso aqui é uma balada de metaleiro sujo, volta pra cá". Então pra mim, assim, ó, pagou o disco lindamente pago. Então, eu não gostei muito da música não, acho que do histórico de baladas do Testament, essa é provavelmente deve ser a que eu menos gostei, assim. Mas assim, ela me soa muito como uma tentativa de ser uma parte 2 de Return to Serenity, né, essas entrecortadas de violão com guitarra, tá. E, assim, não me empolgou, eu achei as melodias meio qualquer coisa, assim, sabe, tipo, não me pegou, sabe, assim, eu ouvindo e tal, e acho que ainda bem que não tem uma mulher cantando junto, que ia ficar mais brega, sabe, porque eu achei a orquestraçãozinha brega, se tivesse uma outra mulher cantando, achei que ia ficar mais brega ainda, se a Flor cantasse junto. Ao menos que, não sei, às vezes a Flor interpretaria de uma forma foda, assim, mas se fosse fazer muito menininha e menininho cantando, eu achei que não sei se ia Lua e funcionar tão bem. Vanessa. Não sei se ia pegar também. Então, mas assim, da composição da música, eles falaram que ela estava meio que pronta para o disco anterior, mas eles achavam que faltava alguma coisa, assim. E aí o Skolnick chegou com uma parte, que é essa parte final da música, que é a parte que ela dá uma guinada mais pesada ali. E aí falaram, era isso, sabe? Tinha a música do Lugar Comum. Eu achei que tirou tanto do Lugar Comum, assim. Pra mim ela continua faltando algo, assim. Eu não acho, acho que, não sei, sabe? Não me convence muito. Não vou nem falar que não me convence, eu Hum. acho ela muito lugar comum, às vezes, eu acho. Por mais que até a parte pesada, tá, acho que o jeito das melodias serem cantadas, tal. "Oh, always wrong, just the same." Então, pra mim não pegou, sabe, eu fiquei ouvindo, esperando o que ia colocar, não tinha. Agora sim, tudo isso Noves Flora, solo de Skolnick é sensacional. Chovendo molhado, vai ter que falar, né, quando o cara é foda, tem que fazer. É. Começa guilmoresco, dá uma guinada, vai pegar os leadzinho, não tem jeito. E Cara, o não, o que eu acho legal é que ele podia ficar ele consegue brincar, chamar a banda no meio do solo, isso pra mim é uma não é coisa isso. um detalhe só pra não esquecer, esse é tu falou só pra não esquecer mesmo, tu falou uma hora da história do Ride, se tu pegar um bom fone de ouvido, tu consegue ouvir uns detalhes legais da bateria, tipo assim, que estão ali Ah, no sim. fundão, assim, que eu achei que, Não, é eh um disco que vale muito a pena prestar atenção na bateria, porque o Chris eu acho legal do Chris, assim, que ele consegue ser aquela bateria busy, assim, sabe, que ele faz bastante coisa, mas de certa forma a produção e o jeito como ele enche as horas que ele enche as músicas, assim, não atrapalham do principal, que seja do riff, que seja da melodia do vocal. Então, ele conseguiu fazer isso muito bem, é um mérito para baterista, porque, tipo, tem um certo senhor baterista que, né, você pode bater no bingo ali que a gente fala quase sempre, que não consegue fazer isso direito mais. Conseguia num passado e perdeu essa mão total, assim. Então, enfim. vamos pra parte quando o disco começa a ficar divertido, parece tipo assim, pra mim agora parece tipo assim: "Ok, paguei, vamos embora". E aí vamos pra mim a parte divertidíssima do disco, que é a High Noon, que assim, olha, vai ser meio podrão, mas tem assim, ó, tem um olho nessa música que eu falei: "Cara, eu queria ouvir isso faz um bom tempo". Fazendo um exagero, 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 exageraço. É um disco que pouca gente gosta e que eu gosto. Hã, é um eu vou forçar muito a barra, lembrando um pouco do Cryptic Writings do Megadeth, que tinha uma coisa diferente. Aqui pra mim eu senti a banda, tipo, solta, sabe, pra mim a hora que eu vou deixar tu falar uma coisa que tu falou pra mim antes, mas eu falei: "Pá, que disco legal de ouvir", sabe, acho que aqui pra mim começa nessa parte.
Então, é isso que eu ia falar. Nas 4 primeiras músicas, assim, você tem 3 músicas que tá pesando a mão pra parecer, tipo, vovô que ainda tem energia, assim. Eu acho que a 4ª música você tá pesando a mão pra querer fazer uma balada ultra épica de 8 minutos, e aqui de repente você entra com 4 minutos e resolve a coisa tranquilamente, todo mundo se divertindo e sendo legal, assim. Ok, que na hora que começa a música ali, eu quase achei tava ouvindo pela primeira vez que eu ouvi o disco, eu estava andando de bicicleta, né, daí eu: "Ai, não vou", parece que esse cara tá rotando, né. Bem depois, assim, né, começa com ele chamando a vocal. Mas assim, é uma música que pra mim ela podia estar no Gathering, que eu acho um baita disco do Testament, que é essa fase de quando o Testament estava querendo combinar metal extremo com o thrash metal deles, assim, achar o groove deles pegando cada vez mais extremo. E que no Demonic dá muito errado e no Gathering dá muito certo. Então, o Chuck no vocal desse vocal semigutural dele ali, que é plenamente compreensível tudo que ele tá falando, mas não deixa de ser meio arrotado também. Aí, mas aqui o disco continua na levada daquela coisa que eu falo, aquele jeito que não é do jeito que começa que vai terminar, vai ter partes diferentes no meio dela, e por mais que essa música não tenha nem 4 minutos, ela vai ter uma hora que vai disparar blast beat ali, que eu também, que eu falei, blast beat, toda música quase tem uma disparada de blast beat. Então, aí vai ter acho que no solo dispara blast beat, mas tem uns duetinhos melódicos em cima, então ela é bem intensa, muito curta, e a letra sobre pistoleiro no Velho Oeste, né, uma coisa assim, não sei se ele tá querendo fazer uma metáfora do tipo, essa é a hora da verdade e tal, vamos ver quem sobrevive, não sei se dá pra dar essa conotação política pra ela, mas não entendi, não sei, não entendi muito pra onde que essa letra vai, assim. Exatamente. E aí só que aí eu vou deixar porque aí pra mim vem a Sense que é o Witch Hunt, não é o Witch Hunt do não é o Não Witch é Hunt do cover do Rush, né. não é cover, muito engraçado isso. Não, o Machine Head tem um cover de Witch Hunt do Isso Witch do no Rush, mas não essa não é. Into the Locust. E pra mim a hora que a banda volta, eu até achei engraçado, porque era o Steve Souza que tinha falado que era não sei se era o Steve Souza que tinha falado que tinha votado no Trump, uma coisa assim, tipo, eu até fiquei Não, meio estranho. então, assim, o Steve Souza é o vocalista original do Testament, né, que ele sai do Testament pra entrar no Exodus, mas ele sempre manteve uma relação boa com a banda toda ali. E assim, uma letra dele falando sobre caça às bruxas, né, e aí, assim, a letra, assim, se você vai olhar a letra ali, ela pode estar falando de você estar vendendo a sua liberdade por as coisas do tipo. Mas também você pode estar falando de cultura do cancelamento, né, Eu olhei para o então cancelamento. assim, você acho que a cultura do cancelamento tem quem normalmente desce o cacete à cultura do cancelamento é direita, né, então Foi o que eu dá fiquei pra pensando, mas isso dizer. no disco do Testament, tipo, foi que eu fiquei pensando Então, mas eu acho que também o Testament pode chegar e falar, né, as coisas tá indo longe demais, tal, né, então, coisa cultura do cancelamento, você acaba não dando tipo, ninguém pode falar mais nada, que senão você pode toda hora ser pego por falar alguma coisa, assim. Então, assim, o Testament pregando o equilíbrio e o Steve Souza talvez sendo vítima, se achando vítima, não sei, a gente não sabe, né, as condições que o Steve Souza saiu do Zitro, né, saiu do Exodus nunca foram muito bem esclarecidas. E a posição política dele também sempre pendeu pra um lado, enquanto do Gary Holt pendia pra outro, isso era meio clássico, assim, era meio claro na Agora falando da música, né, é uma música que tem uma pegada quatro meio Dissection, assim, né, tipo tipo esse thrash quase death, quase black ali, talvez esquecido do Dragon Lord, mas me lembra de Dissection pra caramba, Dissection bandaça, assim, discos sensacionais ali. Pena que o John Novo Voight, assim, morreu, então se matou, né, coitado. Mas uma banda que ficou ali, sensacional, faz falta, sabe, a banda era muito boa. E, assim, ela tem a música transita nesse território que nos anos 90 a gente era alucinado, né, então eles conseguiram fazer uma música legal ali, soando moderna, sem parecer sem ter os cacoetes de anos 90 da produção. Outro solo do Skonnick que eu acho que é legal pra caramba, assim, né, a música dá uma quebrada melódica relativamente mais calma para o solo, assim. Então, acho que funciona muito bem, sabe, foi uma música que ficou bem legal e também partes diferentes ali, como a gente falou, vai ter blast beatzinho uma hora. Então é uma das músicas mais legais do disco. e aí depois pra mim passa pra uma que eu usaria a frase que é uma das mais legais do disco, o cover do Fastway praticamente, que é Nature of the Beast. É a pegada new wave ou British heavy metal pura essa, né. Total, assim. Mas eu gosto que é o seguinte, tipo assim, ó,
Tu falou, a gente já falou do Chris Douglas essa música. Mas eu achei legal, tipo, aí também veio isso, tipo assim, parece que me deu, tipo assim, não poderia ser um cansaço da banda, mas pelo contrário, tipo assim, aqui tem um pouco de energia pra, sabe, dar É eu achei que isso, funcionou. exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que quando me falam que é a diferença pra mim do Death Magnetic, do Metallica, pro Hardwired Self-Destruction do Metallica, que é assim, no Death Magnetic, a banda tá muito tentando ser a banda. Tentando muito recapturar o espírito do Master of Puppets e pá-pá-pá. No Hardwired, pra mim, a banda se diverte, porque a banda tá tentando recapturar o estilo das bandas que eles gostavam e que gerou o metal. E assim, e toda banda de thrash metal foi toda banda de thrash metal ali da Bay Area, início do thrash metal, eram os moleque que curtia punk e que curtia New Wave of British Heavy Metal. Exatamente. Eram os moleque que tava pirando em Iron Maiden, em Diamond Head, o Judas que tava surgindo ali, apesar do Judas não ser, e Motorhead, então eles tentavam combinar esses 2, mas eles piravam nessas coisas mais melódicas, assim. Tem até uma entrevista do Eric Peterson que quando fala pra ele que ele se decepciona com o Kill 'Em All, porque ele acha que o Kill 'Em All, o James Hetfield para de cantar melódico como ele cantava nas demos. Ele vai cantar mais agressivo, ele gostava do James Hetfield cantando melódico como era nas demos, mas o James Hetfield tinha o Cliff Burton mostra hardcore mostra os Misfits e tal, e o James Hetfield baba nisso e começa a mudar o jeito dele de cantar, né. Mas assim, essa música é a música que pega, que o Testament vai pegar, porque é a influência clássica deles, vai fazer uma música deles fazendo isso. E aí fica legal pra caramba, tem hora Maiden puro, assim, o final da música ali tem uma entre os melodismos, uma ali que dos Smith e Dave Murray recriados, assim, até termina com pá 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 pá, Exato. clássico de Maiden, assim, sabe. E aí o Chris Dovas, aí é aquelas músicas com o Chris Dovas no prato ali conduzindo aquilo lá, é tipo quase que ele consegue fazer uma fluência do Clive Burr com a loucura dos pratos que o Nick McBrain fazia, assim, então acho que é um negócio muito legal, assim. Além da letra fala sobre apostas, né, autossabotagem, tipo, você vai sempre perder se aposta, essas coisas, né. Tem uma hora que ele fala tem uma letra muito legal, assim, né, "Another game in the land of the free", né, coisa Exatamente. essa cultura de apostas tomando conta de tudo, né. Cabe para o Brasil, Cabe para o tigrinho. cabe para o Tigrinho, cabe para as Bet365 da vida. Não Exatamente. estamos fazendo propaganda. Não, 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 pelo contrário, belíssimo Posso falar contrário. da Bet que um dia vai sair O salada Bet. post no cast do Bangers 2027. Exatamente. Odds, nós damos as odds. Exato. Depois a faixa 8, o Room 117, e eu acho que de novo segue nessa pegada, assim, tipo, sabe, e é legal, é outra que pra mim mantém é que eu estava brincando assim, aquela teoria, se o lado B de um disco funciona, é porque o disco é bom, eu sempre digo que isso é uma das minhas frases, tipo assim, e esse pra mim é um disco que o lado B ele quase é melhor que o A, sabe, tipo, ele é legal de ouvir. Então assim, de outro pra mim, parece que o disco vai acabando e ainda tá te jogando coisa boa na história, e isso é um É super isso, mérito, ainda né, mais de hoje. elas vão ficando mais diretas, né, e eu acho legal isso, assim, apesar de ficar diretas, não significa que elas fiquem previsíveis, eu acho que isso Exato. que é legal dessa música. Pra mim essa é a melhor música do disco, a música que eu mais gostei desse disco foi essa. E porque ela começa com essa pegada new wave, de repente ela vai ficando ela se torna aquele Testament do final dos anos 80, sabe, da pegada do Practice What You Preach, da pegada do Souls of Black, mais pesada, mais intensa do que tá lá, assim. Agora o que eu e ela vai trabalhando essas cadências ali. Agora o que eu achei legal disso, assim, que a letra, até fui procurar a letra que parecia alguma coisa de hospital, fui ver, não sei o quanto que a gente pode confiar nas respostas que o Gemini dá pra gente, mas aparentemente o Gemini dá pra gente, mas parece que a letra tem a ver com a morte da mãe do Del James. E ele tá narrando, tipo, ela no hospital, ó, room one 117 é o quarto em que a mãe estava no hospital. E tem toda essa transformação de você acompanhando, sabe, tipo, vendo todo esse cenário da morte, sabe, tipo, todo o que você vai passando pela cabeça. E a música transparece isso na hora que, tipo, sabe, você vai vendo a letra, porque eu via que a letra subia em tensão, dava o solo do Skolnick, tem acho que é o Skolnick mesmo o solo, mas ele tem um momento de release do solo, assim, sabe, a hora que o solo dá uma certa, tipo, de
te tranquiliza, Disconic mesmo, o solo, só podia ser. Não que os solos do Eric Peterson são bons, mas Disconic tem sempre algo a mais ali. Veja bem. Então, sabe, tipo, acho que ela é muito legal o jeito como ela vai ganhando tensão e vai ganhando velocidade, o solo dá uma respirada e vai ter uma hora mais ambiente dela, assim, vai terminar com umas melodias mais leves, assim. Então, achei que, pra mim, foi a música que eu gostei da primeira vez, conforme eu fui ouvindo de novo pro disco e fui pegando essas nuances que ela ia tendo com a letra, foi a que eu falei: "Deixa eu entender direito de onde tá saindo essa letra", se aí eu vi que a letra aparentemente tem esse tom pessoal mesmo. Então acho um musicaço, assim, pra mim, melhor música do disco. Não, mas é isso, é isso. É isso, é isso, exato, é porque eu tô lembrando de uma questão pessoal, ah, como é que é? "You're praying for a painless death. The madness does not cease. Medication majesty to bring me some relief." É isso aí, é isso aí. Exatamente. Baita música, baita música, baita música. E Isso, daí é uma música que não força, sabe, 4 minutos e não, 20, cara. Você não precisou fazer um épico de 8 minutos, não precisou fazer uma música que vai pra blast beat, que vai pra arrastar, nada. Que vai numa pegada gostosa a música inteira, sabe, tipo. exatamente, exatamente. E daí como é que é? Faixa 9, Havana Syndrome. "Chamando o senhor Alex Connick, você me deve uma música pesada. Chamando o senhor Alex Connick." Ele fez a letra, né, dessa Moda, música, a música em si é do Eric Peterson. E a letra tem essa pegada de paranoia, né, síndrome de Havana é aquela metáfora de paranoia, de inimigo que você não sabe você não consegue identificar, mas que você sente um ataque iminente, né, você não sabe se é real, se não é real. É um problema muito que tem em diplomata, né, gente que vive nessa situação. Mas assim, da música em si é a Low escrita com Alexis Komick. Tipo, é a música Alô mesmo, faixa título do disco de 94, disco que a gente fala, quando a gente vai falar o status do teste, 94 é um episódio legal. E tipo, falar assim, um dos episódios desse ano que teve mais audiência do Power Metal dos anos de 95, a gente tem um disco sobre o Thrash Metal um episódio do Thrash Metal de 94 que é na mesma pegada, quem gosta de fazendo propaganda, autopropaganda, se autopromovendo. Shameless plug. É isso. Mas assim, ela é a Low reescrita com assim, a diferença é que o Skonk é muito mais melódico nos leads do que eles fluem muito mais que os leads mais brutos que o Eric Peterson fazia no lá, porque acho que o James Murphy só grava solo mesmo na Low, não chega a compor nada na letra, na música. Mas essa música é bem legal, a Low é uma baita música, essa aqui também é uma baita música, mas ela me lembra muito a Low, ela me parece muito decorrente da Low. E a letra é legal, a letra tem essa pegada ali, eu acho uma letra muito boa também. E depois vamos para A Paz, de Gilberto Gil. Vamos para Parabellum. 6h30, dá pra gente dizer, sei lá, seria a música mais completa do disco. Não sei se chega nisso, mas é uma música bem boa, assim. É, o Retoma as músicas mais pretensiosas do início do disco, mas eu acho que aqui ela é melhor que todas as 4 primeiras. não, mas aí tu usou bem a frase. Pra mim é muito a banda falando de política, como é que é, as referências ao Capitólio em 21, lá, janeiro de 21, nos Estados Unidos, Uhum. como é que é. "Minions they gather, nothing's holding them back. Climbing the walls for which they were sent to attack. Breaking the lines, smashing the door, lock the gates. A radical mob imposing their will and their hate." Pra mim é total, assim, a banda tá falando de 21, vai fechar o disco em grande estilo, e aí a hora, aos 4h35, que a banda dá uma quebrada com a partezinha meio disco, só por uns segundos eu Sim, eu total. chorava de ouvindo aquilo, eu falei: Eu "Cara, os também, caras assim, porque afiaram te isso." tira, né, te tira do normal. Então, se ela começa com os riff em trítono, né, tipo, aí vai ter uma levada meio militaresca, né, meio fanfarresca, assim, sabe, tipo, pra levar. E aí ela vira trecheira, trecheira, né, aquela trecheira pra abrir roda pra caramba e aumenta a velocidade, aquelas que você fecha o olho, você já imagina o redemoinho na pista acontecendo ali. E aí no ride, né, o Dovas carregando no ride essa pegada ali, que é legal pra caramba. Vai dar esses dissectionzinho no meio do refrão de novo ali. Então, assim, essa pegada disco que você falou que eu acho sensacional.
E aí parece que quando ela tá encaminhando pro final, né, que parece que ela vai acabar nos trítonos ali, né, volta pra fanfarresca e entra nos trítonos, de repente cai uma parte que te surpreende, acústica, pra dar uma tranquilizada, te terminar o disco numa outra pegada, assim, que eu acho que é legal essa surpresa, assim. A letra que você falou, ela tá falando de 2000, mas eu acho legal que ela trata esse Parabellum com ambiguidade, né, de se preparar pra guerra. Tanto quanto uma crítica pra essas pessoas que falam que estamos sendo roubados dos nossos direitos e pá-pá-pá e queremos quanto do tipo, você tem que resistir a isso, e resistir a isso também é se preparar pra guerra, né. Exato, exato, Você não exato. deixar que esse discurso te contamine é se preparar pra um certo tipo de guerra. Acho que a letra trabalha com essa ambiguidade nos dos 2 lados ali. Uma letra Exatamente. legal também. É uma coisa que estava rindo, tudo nada a ver, mas tem tudo a ver. É o que, por exemplo, essa semana, a gente tá gravando na semana do dia 3, entrou o Tiny Desk do David Byrne. E quando eu vi o disco Uhum. novo do David Byrne e vi umas coisas de show, eu falei: "Caramba, mas, o mundo tá muito complicado para ser felizão". E aí teve um amigo meu que falou: "Não, mas eu preciso de um pouco de felicidade para continuar para continuar resistindo". Então tem me lembrou um pouco isso. Vamos lá, para uma coisa que a gente faltou falar, que é essa gloriosa capa, mais uma vez, o Eliran Cantor, que já está fazendo, como é que é, para o Testament, já está fazendo Desde o Formation of the Nation, ele fez todas as capas do exato, Testament, Soulfly né. Mas também. agora ele virou pop, né, até Exato, Halloween ele fez capa, todo disco do Halloween desse exato. ano a capa é dele, né. O do Halloween essa semana ele postou no Instagram, o quadro gigante da capa, tipo, falei: Uhum. "Caramba", tipo, é um quadrão, entende. Então assim, mais uma, assim, que é, poxa, matador, Disco e que tem uma medíocre do Halloween, assim. é, e que pra mim tem um take back, tem um callback com a capa Practice What You Preach. Practice What You Preach. Total, assim, eu olhei e falei pra mim assim, tipo, a Practice What You Preach é um pouco mais clara do que a dele, mas tem os mesma figurinha colocada em posição ali, só que ele fez que aqui o céu, enquanto lá o céu do Practice What You Preach, aquelas nuvens todas, vai cair uma tempestade, a impressão é que o mundo tá pegando fogo mesmo e forma E aí meio que uma bomba. uma figura não, mas a bomba é no formato de uma figura meio religiosa, assim. Eu não sei se tentou embutir uma crítica nisso, né. Mas uma bomba atômica que forma uma imagem de uma santa, né, cara. Negócio Não, legal adoro pra a capa. caramba você ver. Mas as 2 capas eu bati o olho ali quando eles anunciaram a capa, assim, nossa, é a capa do Practice What You Preach, É, assim, muito referente, muito dali, assim. A capa exato, que passa a impressão de apocalipse e quente, né. exato. E aí, pra mim, eu acho que assim, ó, eu acho que aqui pra mim, a gente já tinha falado do Messa, a gente tinha cantado essa bola lá atrás, e eu acho que pra mim fica um dos discos do ano, os discos que eu mais gostei de ouvir esse ano, assim, sabe, tipo, e que pra Uhum. mim eu vou voltar a ouvir em outros momentos, assim, tem coisa que fica pra frente. Então, pra mim, achei que foi uma boa correção de rumos do Testament, sabe, acho que a banda se encontrou de novo. Eu não consigo dizer se é meus discos favoritos do ano, porque eu tô tentando montar minha lista de discos favoritos esse ano e tá difícil, porque gravando podcast toda hora, você tá ouvindo um disco do passado e você dando tô dando pouco espaço pra que discos novos cresçam. Então tem disco que me impressionou muito quando eu ouvi, quando você vai ouvir de novo não me impressiona mais tanto assim. Aquela evolução natural não aconteceu tanto quanto acontecia em anos anteriores. Mas assim, do Testament eu acho que talvez top 20, meu, não sei se chegaria no top 10. Agora, sim, eu tentei ouvir o Titans of Creation hoje cedo e eu não consegui chegar na metade dele. Então esse disco eu consegui ouvir brincando ao longo do fim de semana até hoje umas 3, 4 vezes, sabe, tipo, consegui ouvir 2 seguidas e não me cansar, que é raríssimo isso acontecer, sabe. Então acho que é um disco, pô, muito bom, acho que o Testament acertou a mão no disco, lançou um disco legal pra caramba. Aí, a grande questão, assim, fica pensando: "Ah, que músicas dessas que você gostaria de ver ao vivo?". Provavelmente as que eles nunca vão tocar, acho que eles vão dar foco ao vivo nas músicas mais início ali, né, nas primeiras Shadow músicas ou na People e Parabellum, que Fantasy. são as músicas mais que eles têm uma pretensão maior de fazer uma coisa ali. Agora essas músicas mais divertidas no meio do disco, talvez sejam as músicas que vão ficar esquecidas, né, cara. Não, assim, ó, 2 aliás, me lembrou uma outra coisa. Exatamente, assim, eu acho que estava lembrando aqui, eu não é Parabellum, eu acho que é a Havana Syndrome. Essa pra mim, assim, ó, ela tem que ir pra show, sabe, tipo, essa vai ser divertidíssima de ir pra show, sabe. E que depois eu fui Hum. descobrir que
a versão japonesa desse disco tem um Blu-ray ao vivo. Então eu falei: "Caramba", tipo, ligou o alerta do Só tipo só pra falar desse disco ali, o que eles estão tocando ao vivo, é só Enfeitiçar J.I. e a Shadow People, assim. Eles tocaram exatamente. nessa turnê que eles fizeram pela Europa agora, que com Nervosa, um monte de gente ali. Mas Mas não tem mais muita coisa ainda não foi um disco, não era um disco promovendo, não era uma turnê promovendo esse disco exatamente, assim. é, Foram só essas 2 músicas que eles tocaram mesmo, assim, até agora desse disco, assim. mas eu ia brincar contigo. Isso é bem coisa do como é que diz assim, isso é bem coisa do Testament, tipo assim: "Ah, não, a gente tem disco legal, a gente vai trabalhando", sabe, os É ciclos, que assim. banda legado, né, banda legado é meio difícil, assim, né, porque você tem muita mu você tem muita música do passado pra tocar no show, né, cara, então, você vai tirar espaço dessas músicas do passado pra tocar no show é foda. Mas assim, o símbolo pra mim de quando uma banda lança um disco legal é quando eu não me importo com isso. Eu quero ouvir as músicas novas no show, não quero ficar ouvindo Exatamente. só as mesmas músicas que eu já ouvi 20 vezes atrás. E com banda legada é super Então, difícil. Banda Legado é super difícil de acontecer, e com esse disco do Testament aconteceu, legal. Então fala, a turnê que eles estavam fazendo na Europa era com Nervosa, Destruction e Obituary, né, então eram sets mais curtos, então é um show legado mesmo, com música que faz a carreira inteira ali, mas poucas músicas novas. Ainda Eu não foi uma turnê promovendo o disco novo, que deve ser só ano que vem, é. é a é uma tem um vídeo deles, acho que é Stuttgart, que é tipo assim, um palquinho minúsculo e tipo eles de pé em PA, tocando terror, divertido pra caramba. Hã. Faltou alguma coisa, senhor Thiago? Acho que falamos bastante do disco. É um disco como é internacional, eu ia dizer. Ouçam, saiu nacional, Saiu, eu esqueci de pegar o meu Shinigami. hoje, que é Shinigami. Isso é nacional bem direitinho mesmo, assim, tipo, tanto é que me fez o gatilho de correr atrás dos outros, assim, mas eu falei: "Poxa, de novo, acho que tá ali, Eu tenho todos do Testament até o Dark Roots of Earth. tá Tô no Brotherhood of the Snake, eu não comprei, não peguei mais, e daí pra frente não tem mais nenhum. Talvez esse é um que vale a pena, assim, sabe, se tiver parecer bonitinho na minha frente pra um preço bacana, eu compro, talvez eu compre. então é isso, pessoal. Dissecamos, viramos, chacoalhamos, mas é um disco massa. Quem chegou até aqui, por favor, dá um play, porque é um disco legal pra caramba. Uhum. Voltamos na semana que vem, já em ritmo quase, daqui a pouco a gente tem que pensar no best of no worst of the year, Fazer né. né, a gente vai ter que Melhores fazer do claramente ano! o segundo a segunda nossa na chuteira de aço, né, É, a chuteira de aço, exatamente. Melhores a do ano. bola de aço. Exatamente. É um troféu Accept. Ah, obrigado pelo pessoal. Não esqueça de acessar a newsletter solada.com.br e até a próxima semana. Mais uma vez, feliz aniversário para o Obrigadão. André. Como faria Ringo Starr com aquele vivezinho.